Olá, boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Pandemia na capital, a volta ao começo. Prefeitura de Porto Alegre apresenta novo decreto para regular atividades comerciais. É o retorno de regras mais rígidas no distanciamento social. A legítima defesa imaginária. Família de engenheiro elétrico morto por policiais militares critica resultado de investigação. O SBT teve acesso exclusivo ao inquérito da Polícia Civil que retira a culpa de PMs. Saiba como a Corregedoria da Brigada Militar trata o caso. E a chuva animal que vem da Argentina. Nuvem de gafanhotos pode chegar ao estado. Produtores da fronteira temem ataque às lavouras. Veja no Momento Agro as explicações para a infestação de insetos. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, agora é oficial. Depois de todo o compasso de espera da expectativa do final de semana e de toda a segunda-feira, saiu, enfim, na madrugada de hoje, o novo decreto que estabelece o que pode e o que não pode em Porto Alegre. As principais alterações afetam o comércio, as atividades econômicas. E a ideia da Prefeitura é que a capital volte a um isolamento parecido com o que nós vivemos lá no início de março. No início dessa loucura toda da pandemia. Até mesmo a circulação de pessoas com mais de 60 anos está na mira do prefeito. Lembram da multa? Pois é, o decreto orienta que os idosos evitem a circulação na cidade e estabelece que parques e praças ficam interditados à circulação de pessoas com mais idade. O argumento do prefeito é que as novas restrições podem evitar um colapso no sistema de saúde, argumento com base científica. Hoje, existem 111 pessoas internadas em UTIs da capital com a Covid-19, um recorde desde o início da pandemia. Restaurantes e lancherias permanecem abertos apenas com teleentrega e pague e leve e devem ser diretamente afetados pela queda de movimento na rua. Aqui, muita gente já não voltou a abrir mais. Vai acontecer o mesmo. Estava começando a levantar a economia, estávamos vendendo um pouquinho mais, agora caiu tudo de novo, tio. Nas últimas semanas, com a liberação de novas atividades, o movimento aumentou consideravelmente em Porto Alegre e pressionou ainda mais a lotação das unidades de tratamento intensivo. Agora, a Prefeitura recua e volta a um estágio muito parecido com o início da pandemia. O mercado público funciona apenas para serviços internos e atendimentos de teleentrega e pague leve. A entrada nas bancas é proibida. Nossa venda aqui é só os restaurantes principais dos restaurantes, e também parece que já saiu um outro decreto aí que vai fechar. Mudanças também nas academias, que só vão atender um aluno por vez. A academia fica inviável, um por horário é a mesma. Tu não fecha, mas é a mesma coisa que fechar. Os comércios não essenciais voltam a fechar em Porto Alegre a partir desta quarta-feira. Essa gerente volta a apostar nas vendas online para manter o faturamento. A gente está com trabalho interno de telefone, venda por WhatsApp e site. E entrega em até 2 horas, é o que a gente tem que fazer agora nesse momento. E o recuo da Prefeitura é consequência da atividade, da ação das pessoas na rua, né, gente? Muita gente sem máscara, muita gente não respeitando o distanciamento controlado. Acabou aí, estamos enfrentando uma segunda onda da Covid-19 aqui na capital gaúcha. É claro que existe pressão do comércio, o comerciante, a questão dos empregos, tudo isso é importante. Mas isso que está acontecendo agora, com embasamento científico da Prefeitura, é resultado da nossa falta de responsabilidade. Aí a gente chama a responsabilidade para todos os cidadãos de Porto Alegre. Todos. Em Porto Alegre, na Serra, em várias regiões aconteceu o que não poderia acontecer. As pessoas não souberam lidar com a liberdade do distanciamento controlado, né? Amanhã, a partir de amanhã, a gente vai detalhar melhor o que vai, o que não vai funcionar ao longo aí da programação do SBT, mas, infelizmente, é essa a nossa realidade.
Olha, tem novidade naquele caso, um caso triste. Só eu já fiz 2 matérias dessa história aqui no SBT. Um médico, né, que se envolveu em um acidente de trânsito que terminou com a morte dessa menina, Bárbara Andriele, lá na Freeway. E quem conta pra gente se houve ou não houve punição dos policiais rodoviários federais. Gabi Lerina, que sai aí de uns dias de home office e volta para a redação. Boa noite, Gabi. Oi, Chamalha, boa noite para você, a todos que nos acompanham. É esse caso, né? Esse pai inconsolável, imagina a perda da filha de 15 anos. Vamos então, olha só, foram mais de 15 meses de investigação e os agentes da Polícia Rodoviária Federal levaram 85 horas para poder fazer a ocorrência no sistema. E as punições foram as seguintes, Chamali. Um deles pegou um dia de suspensão de trabalho, um segundo pegou 2 dias de suspensão do trabalho e o terceiro, que era o responsável pela guarnição, recebeu uma advertência. Durante toda a investigação, os policiais rodoviários federais continuaram trabalhando normalmente. Esse caso aconteceu lá em março do ano passado, quando o médico identificado como Leandro Toledo de Oliveira estava embriagado e colidiu contra 2 motocicletas. Nesta motocicleta estava a menina Bárbara, que tinha apenas 15 anos, a Bárbara Andriele Mendes Moraes. Ela não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Ficaram feridos também o pai da garota, a mãe e um amigo dela. A Justiça, lá de Santo Antônio da Patrulha, tornou o médico réu por homicídio com dolo eventual, com agravante por dirigir bêbado e também 3 tentativas de homicídio. O processo, claro, está parado neste momento em função da pandemia, Chamari. Em função da pandemia. Tá certo, Gabi. Obrigado pelas informações. A única esperança da justiça realmente acontecer é o Ministério Público daqui para frente, né, gente? A família está com essa dor enorme e para sempre. Olha, de um lado, o aumento dos casos aí de internações nas UTIs. Do outro, a falta de quem está na linha de frente. Os profissionais que trabalham para cuidar das vidas em hospitais públicos. Estou falando do SUS. Os afastamentos dos médicos e enfermeiros agravam ainda mais a situação do atendimento. E também existe a falta de sedativos e anestésicos para os pacientes graves da Covid-19. O Hospital de Pronto-Socorro de Canoas ganhou nesta semana mais 10 leitos de UTI. A estrutura exigiu a contratação de 41 trabalhadores, entre médicos, enfermeiros e técnicos. Processo que não é simples. E está ficando cada vez mais complicado. A gente busca dentro da própria instituição, às vezes, né, alguns profissionais que têm um interesse em migrar de posto, né? O município possui hoje 84 leitos de UTI adulto. A taxa de ocupação está perto de 90%. Algumas instituições enfrentam problemas nos estoques de medicações. Faltam sedativos e anestésicos usados para entubar o paciente. Estamos num movimento solidário, né, nos emprestando, enfim. Os afastamentos dos profissionais de saúde agravam ainda mais a situação dos hospitais. Fica difícil fechar as escalas de cada turno. No HPS de Canoas, por exemplo, entre 1º e 22 de junho, 87 trabalhadores saíram de licença médica. No Hospital Universitário, foram 164 profissionais afastados. A Secretaria da Saúde está com 190 vagas abertas. A contratação é a única saída para dar um fôlego às equipes. A realidade de Canoas se repete em todo o estado. A UTI é um setor vital de qualquer hospital. Você não faz uma UTI com um médico. É todo um contexto. É um contexto de pessoal, é um contexto de equipamento. E o Ministério da Saúde informou em nota que está adotando as providências que lhe cabem nessa situação de falta de medicamentos. Mas reforçou que garantir os estoques é uma atribuição dos municípios e dos hospitais. Lavar as mãos com água e sabão é uma das maneiras de se proteger contra o coronavírus. Agora uma reportagem que parece coisa de filme. Preste atenção nisso. O Rio Grande do Sul é o estado que mais identificou pessoas desaparecidas por meio de análises do DNA, gente. É ciência pura. O Banco de Perfis Genéticos vem sendo um grande aliado nas investigações. Olha só como funciona o trabalho. O relato emocionado é de uma mãe que ficou sem notícias do filho durante quase 5 anos. A última vez que eu falei com ele foi no dia do aniversário dele. Falou para mim que ia numa festa depois do trabalho.
Clóvis Renato Bonatelli Filho era de Biguaçu, Santa Catarina, e desapareceu. Em novembro de 2015, alguns dias depois, um corpo foi encontrado no porta-malas de um carro em Alvorada, na Grande Porto Alegre. Na época, não foi identificado, mas peritos coletaram uma amostra de DNA inserida no Banco de Perfis Genéticos do Rio Grande do Sul. Todos os cadáveres e restos mortais, ossadas, que não puderam ser identificados antes de serem enterrados como desconhecidos, é coletada uma amostra desse material, nós processamos e colocamos nesse banco. Em 2019, os pais de Clóvis doaram material biológico para o Banco Catarinense de Perfis Genéticos. Um ano depois, os dados chegaram ao Sistema Nacional, que detectou um vínculo. Dessa comunicação entre os bancos, foi possível a identificação do corpo encontrado em 2015. E felizmente, ele foi achado aí, que meu coração tinha paz, né? O Rio Grande do Sul possui quase 6.000 amostras de DNA cadastradas. É o terceiro estado com maior contribuição de perfis genéticos no país. Mas quando o assunto é a identificação de pessoas desaparecidas, o Instituto Geral de Perícias Gaúcho aparece na liderança. Desde 2012, o IGP localizou 28 pessoas desaparecidas. Em segundo lugar, vem Santa Catarina, com 7 identificações. Qualquer pessoa que tenha um familiar desaparecido pode ir até uma delegacia, pedir para fazer parte desse banco de perfis genéticos de pessoas desaparecidas. Um trabalho minucioso que pode desvendar mistérios e trazer paz a quem não teve direito a despedidas. E do jeito que eles acharam meu filho, achem filho de outras mães que devem sofrer da mesma dor que eu. Sensacional o trabalho de peritos gaúchos e catarinenses. E olha essa, depois da estiagem, em plena pandemia, estiagem, a seca aqui no nosso estado, uma nova preocupação para o Rio Grande do Sul. Uma nuvem de gafanhotos que está lá na Argentina se aproxima da fronteira oeste gaúcha. Parece coisa de filme. Quem conta essa história é a Alessandra Bergman no Momento Agro. Infelizmente, Chemali, isto é pura realidade. Essa nuvem de insetos já está a 200 quilômetros da fronteira de Uruguaiana. Essas imagens que vocês estão vendo foram gravadas por moradores da província de Corrientes e mostram os gafanhotos no ar e também em árvores e nos campos. O desequilíbrio ambiental, a falta de predadores naturais, o calor fora de época são alguns fatores que estão colaborando com este fenômeno. Os insetos se deslocam com a força do vento e a revoada também vai em busca de comida. Eles comem gramíneas, comem pasto, comem plantações, né? Devoram plantações, na verdade. A preocupação com os produtores rurais é constante. Eles estão bastante apreensivos, já que eles devoram em um dia o mesmo que 2.000 vacas na mesma quantidade de pasto. É muito complicado. O Departamento de Defesa Vegetal do Estado já está monitorando a nuvem e é o que tem que ser feito neste momento. Não há nada mais o que fazer. A boa notícia é que uma frente fria está entrando no Rio Grande do Sul e isso pode ajudar com que a nuvem se disperse e que a revoada seja impedida de entrar aqui na fronteira do Brasil. E a trajetória desses insetos depende também muito das condições do tempo e do vento. Apesar dele ter essa aparência horrível, ele não causa nenhum problema para os humanos nem para os animais. É contigo, Chemali. Coisa impressionante. Olha, gente, a Secretaria da Agricultura aqui do estado acredita que essa nuvem de gafanhotos siga na direção do Uruguai, mas vai seguir aí monitorando para alertar os produtores, os agricultores lá da fronteira oeste para qualquer situação aí de mudança na rota dessa verdadeira nuvem de gafanhotos. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai ver em seguidinha as informações sobre um surto de Covid-19 em um asilo que já deixa 5 mortos. E também porque a polícia de Marau inocentou o policial que matou um engenheiro elétrico durante um confronto. A gente volta já já.
E o Segunda Edição está de volta ao vivo para todo o nosso estado com esse destaque. A Federação realiza amanhã uma live do tradicional Tá na Mesa, com a presença de Cláudio Coutinho, que é presidente do Banrisul, e de Janete Lontra, a presidente do Badesul, abordando o tema o papel dos bancos públicos no enfrentamento à Covid-19. É nesta quarta-feira, 24 de junho, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação, e assista a esse e a outros eventos. Participe! Tá na Mesa, uma realização da Federação. Existe um surto, gente, de coronavírus em um asilo lá de Santo Ângelo, que já matou 5 idosos. E esse asilo, tem metade das mortes do município, Gabi. É isso sim, Chemalho. Olha, o total de mortes pela Covid no município é de 10. Dessas 10 mortes, 5 são de moradores, de velhinhos que viviam nesse asilo, nessa casa geriátrica. O surto nesse asilo começou no mês passado. Do domingo para cá, 3 velhinhos acabaram falecendo pela Covid. A morte mais recente foi registrada hoje à tarde de uma senhorinha de 108 anos que estava cumprindo o isolamento domiciliar lá dentro da casa geriátrica. De acordo com as informações do próprio asilo, no total 25 residentes e 9 funcionários testaram positivo para a doença. 2 idosos seguem internados no Hospital de Santo Ângelo e um deles está na UTI. 41 pacientes ainda estão em isolamento no asilo, mas estão bem. Olha, apesar desse surto, a Secretaria de Saúde lá do município disse que o estabelecimento estava cumprindo todas as regras de higiene desde que começou a pandemia, Chemalho. Sinal de alerta ligado no máximo, né, Gabi? Total. É certo. Tá. Obrigado pelas informações, uma boa noite para ti. Até amanhã, Gabriela Lerina, que voltou essa semana para a redação de jornalismo aqui do SBT. A todos uma ótima noite de terça-feira, se cuidem. Amanhã começa a valer o novo decreto em Porto Alegre. E a gente traz todos os detalhes 11h40 no SBT Rio Grande com o André. Fiquem agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.